Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Ana Luísa e eu sou a artesã por trás desse canal, desse humilde canal que começou há pouco tempo. E hoje eu queria falar um pouco com você que já assiste o vídeo, né, assiste os vídeos do canal e comenta e curte e tudo mais. Eu queria me apresentar para você e também queria falar um pouco sobre a história do canal. A minha história com crochê também, e inclusive eu convido você que está assistindo esse vídeo a compartilhar a sua história. Eu quero muito ouvir como você começou a fazer crochê, por quê? Como é que o crochê surgiu na sua vida? Porque é um acontecimento que todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem alguém que inspirou a ir por esse caminho, alguém que falou, não, vem cá, você vai aprender crochê sim. Então, por favor, comente, conte essa história também, que eu quero saber essa história. E eu vou contar um pouco da minha. E hoje eu também vou falar um pouco sobre algumas peças que já tem videoaula no canal. Queria conversar com vocês mesmo, falar sobre meus projetos futuros para o canal e tudo mais. Agora, final do ano, eu não sei se eu vou conseguir disponibilizar tantos tutoriais quanto eu quero, porque quem faz artesanato sabe, pessoal, final do ano a gente enlouquece. Porque é muita encomenda e quem participa de eventos, de feiras, sabe que final do ano a demanda aumenta. Então a gente fica assim com muitos projetos e pra dar conta de tudo a gente se desmonta, se desdobra, mas tá tudo bem porque é o que a gente ama, então. Então, eu acho que essa é a introdução do vídeo. Eu tô um pouquinho nervosa, um pouquinho ansiosa porque é um vídeo que eu tô assim... Tô planejando há um tempo como gravar esse vídeo, me apresentar pra vocês, porque já tem tantos tutoriais no canal e quem é a dona dessa voz? De quem são essas mãos que estão produzindo essas peças? Então, sou eu. Prazer te conhecer. Então, eu tinha pensado em fazer esse vídeo uma coisa meio crochetando e conversando. Eu ia produzindo uma peça e ia conversando com vocês. Então, vou tentar fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, porque quem faz crochê há muito tempo sabe que a gente acaba adquirindo uma super habilidade com o tempo, que é fazer crochê no piloto automático e fazer alguma outra coisa. Eu adoro assistir TV enquanto eu faço crochê. Eu adoro ouvir música enquanto eu faço crochê e eu também consigo conversar enquanto eu faço crochê. E é muito engraçado porque se você, assim... Você que faz crochê também, você sabe como é que é? Você tá ali crochetando e tem alguém da sua família vem conversar com você e a pessoa acha que você não tá prestando atenção, mas você tá prestando atenção, então você tem que comprovar que você tá prestando atenção enquanto você tá produzindo a peça. Então, vamos lá, eu consigo, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. A peça que eu vou produzir enquanto a gente tá aqui nesse vídeo, inclusive, se você quiser ir fazendo essa peça junto comigo, porque assim, eu separei uma peça que ela é bem repetitiva, é um porta-garrafa de água, tem tutorial dele no canal, inclusive se você quiser começar a assistir a videoaula e parar aonde começa a repetição do ponto, aí você pode vir fazer junto comigo, olha que bacana. Eu só iniciei o fundo, só iniciei a parte do fundo mesmo, e o fundo é muito simples, eu vou falar rapidinho. Eu iniciei com 5 correntinhas, se eu não me engano, isso, e depois eu fiz 16 pontos altos. Se você quiser um arremate perfeito e tudo mais, você pode fazer um anel mágico aqui no início, antes de colocar os 16 pontos, que também dá certo. Eu fiz 16 pontos altos, depois eu fiz uma carreira só de aumento. Então eu fiquei 16, 32 pontos, tá bom? Aí depois, o que eu fiz? Alternei. Essa parte, pessoal, é a parte que você fala qual é o tamanho do fundo que você quer a bolsa. Gente, eu não sei se vai ter muito ruído no vídeo, porque eu tô gravando perto de uma janela. E nesse horário não costuma ter tanto ruído, mas é sempre assim, né? Na hora que a gente resolve ligar a câmera, vem som de tudo quanto é lado. Mas vamos lá. Então, voltando. Tô falando sobre esse fundo. Eu tenho 16, 32. E aqui eu fiz a última carreira, que eu não finalizei ainda, mas ela é um aumento e um ponto. Você só intercala. Aí essa parte é a parte que você diz qual é o tamanho do fundo que você quer a bolsa. Pra bolsa ficar desse tamanho, que é um tamanho que cabe squeeze, sabe aquelas squeeze, aquelas garrafinhas bonitinhas? Cabe e fica folgado. E também cabe copo térmico. As pessoas hoje em dia têm muito aquele copo Stanley, se eu não me engano. E cabe aqui dentro. Cabe até chave de casa, celular. A primeira que eu fiz pra mim, eu coloco aquela garrafinha de 500 ml, sabe, da Minalba, aquela pequenininha. Eu coloco aqui dentro,
ou coloco o celular no canto e coloco chave. Cabe tudo, porque assim, é grande e é um tamanho bem prático. A alça, eu não faço ela muito comprida, não faça comprida, por quê? Você vai colocar peso, então ela vai ficar enorme. Até pra quem vende, eu falo isso porque assim, muitas peças que eu faço tutorial pra vocês são peças que eu criei a receita, ou eu vi a foto e pensei, poxa, eu vou criar uma receita pra essa peça. Então, assim, essa peça eu vendo muito ela e eu faço ela desse tamanho alça. E sempre explico para os clientes que é desse tamanho, porque você vai colocar peso, ela vai ceder. É linha, linha cede, linha ela se adapta conforme o que você for colocar aqui. Então, é natural, acontece. Então, é isso. Expliquei o fundo, né? E depois você faz uma carreira. Gente, é uma técnica que eu amo, porque fica tão bonito, dá um detalhe assim na peça mesmo, que é... Deixa eu ver se vai dar pra ver na câmera. Você faz uma carreirinha de ponto baixo na alça de trás. Quando a gente começa a fazer crochê, o que a professora ensina? O professor, né? Não sei, no caso, quem te orientou. Você tem que pegar as duas alças do ponto, correto? Aqui, nessa carreirinha que eu fiz, eu peguei só a alça de trás. Eu fiz uma carreira de ponto baixo, pegando apenas a alça de trás. Aí o que acontece aqui é que fica esse efeitozinho, ó, o ponto pegou só na parte de trás. E a alça da frente fica pra fora. Aí fica essa marcação bonita. Eu acho, assim, que no crochê tem muitos detalhes bacanas pra gente colocar nas nossas peças, que valoriza, sabe? Que fica uma graça, olha. E marca bem o fundo, né, da bolsa. Aí depois eu comecei com o padrão do ponto. Esse padrão do ponto, ele é bem simples. Ele é simples e bonito. É bacana. Essa bolsa é ótima pra quem tá começando e quer uma peça assim... Quero produzir algo que, poxa, tô começando, quero falar, sei fazer isso, sabe? E pra quem faz há muito tempo, mas quer uma coisa mais prática, sabe? Não quer um projeto muito grande, é bacana. O ponto principal dela, depois de ter feito a carreira de ponto baixo, o que você vai fazer? Você começa com um ponto baixo, depois você pula 2 pontos. No terceiro, você faz esse leque que não tem corrente. Repara só, são só 7 pontos altos no mesmo lugar. Aí depois você pula 2 pontos baixos de base e faz um outro ponto baixo. Pulando sempre 2 pontos. Sempre que você for caminhar, se você for fazer um ponto baixo ou for fazer esse grupo de 7 pontos altos, você tem que pular 2 pontos, é obrigatório. Sempre 2 pontos, tá bom? Mas aí você dá uma olhadinha no vídeo, tá? E com calma. É só pra quem quer fazer junto comigo aqui durante a nossa conversa. Aí a outra carreira, porque repara só, ela intercala carreiras, tá vendo? Se você reparar bem, tem pra dar esse efeitozinho. A outra carreira, ela é feita assim. Você sobe 3 correntinhas, altura do ponto alto. Você faz 3 correntinhas pra dar espaço. E você vem exatamente aqui, ó. Você vai... A gente fez 7 pontos altos, não fez? Você vai contar 3, vai vir no quarto e vai colocar um ponto baixo. Vai pular 3 e no ponto baixo da carreira anterior você faz um ponto alto. Só isso. Aí repete toda a volta. Próxima carreira, faz o grupinho. Aí é isso. Aí a última carreira de acabamento eu mostro pra vocês enquanto eu vou fazendo. Não sei se eu vou conseguir concluir a peça inteira durante esse vídeo, porque eu não sei se esse vídeo vai ser tão grande assim. Vou tentar. Talvez eu, de repente, eu pause o vídeo, acelere algumas partes. Mas eu vou tentar, então... Então, é isso. Eu expliquei pra vocês o fundo, né, mais ou menos, e os pontos. Espero que você tenha ido lá dar uma olhadinha no vídeo certinho. Então, eu vou concluir aqui a parte do fundo e vou conversando com vocês. Então, primeiro, porque esse vídeo, eu falei um pouco na introdução, né? Eu queria me apresentar pra vocês, queria que vocês soubessem quem é a pessoa que tá por trás desses vídeos todos, né? Dessas ideias. Então, por que não? E assim, é um vídeo que eu tô planejando já há um tempo, vou ser sincera com vocês. Só que eu fico com muita vergonha de aparecer em câmera, sabe? É aquelas coisas que a gente tem, né? Não tem jeito. Basicamente, a ideia do canal veio de um amigo da minha mãe, que ele disse que a mãe dele fazia costura e a mãe dele simplesmente via muitos vídeos no YouTube. Eu também vejo muitos vídeos no YouTube, todo, assim, acho que não importa muito qual o ramo do artesanato.
né? Hoje em dia, a internet tem essa facilidade, né? Sempre que a gente tá sem ideia, a gente quer produzir uma peça, a gente corre pro YouTube, né? Já é uma coisa assim, já automática. Aí eu parei assim pra pensar nisso, e esse amigo falou pra minha mãe, poxa, sua filha... Porque assim, eu já fui professora de crochê, pessoal. Eu dava aulas presencial em um ateliê na minha cidade. Eu moro no interior. No interior. Aí, basicamente, eu dava aulas nesse ateliê. Só que, muitos motivos, assim, foi acontecendo uma coisa atrás da outra, eu acho. E eu acabei parando de dar aulas e resolvi me dedicar a só fazer minhas peças e minhas encomendas e parei de dar aula. Então esse amigo da minha mãe falou, poxa, já que sua filha já foi professora, e se ela, não sei se ela ensinasse pela internet, ela nunca pensou nisso. E foi aí que deu um estalo na minha cabeça, eu pensei, poxa, por que não compartilhar com outras pessoas minha experiência, sabe? Peças que eu já criei e tudo mais. E aí eu pensei, por que não? Por que não tentar? Porque assim, às vezes a gente fica pensando muito sobre como as coisas não... acho que isso não vai dar certo, não sei como... E só que a gente cria tanta hipótese que a gente acaba desistindo de tentar e dá errado e você nunca tentou. Como assim? Não pode, você tem que tentar primeiro. Se der errado, foi experiência. Não tem jeito. Eu acho que assim, o crochê, ele tem essa coisa de... Cria essa mentalidade na gente. Porque sempre que você pega a sua agulha e começa uma peça, você tem que lidar com o fato de que talvez essa peça não fique da forma como você planejou. Pode ser que durante o caminho você tenha que fazer adaptações, você tenha que comprar mais linha. Às vezes a linha que você tinha não dá para aquela peça inteira, ou então você tem que mudar o ponto. O crochê ele ensina a gente a improvisar, e a vida é feita de improvisos, né? Por mais que a gente planeje uma peça, por mais que a gente planeje a nossa vida, a gente sempre tem que lidar com as variáveis que não são planejadas, né? Os imprevistos. Aí eu resolvi tentar criar esse canal, começar a postar os vídeos, e eu tô muito feliz, porque sempre que eu leio um comentário de vocês eu fico muito feliz, e eu sempre peço pra vocês me darem retorno, porque eu nunca tive um canal antes, eu só dava aulas presencial, então assim, quando você dá aula presencial, a pessoa ela fala pra você, essa é a minha dificuldade. Aqui pela internet eu preciso que vocês comentem, pra que eu entenda onde eu posso mudar no vídeo. O vídeo tá legal? Você consegue acompanhar comigo? Ficou com dúvida em alguma parte? Só falar, tá bom? Assim, no vídeo eu percebi que tem muitos tutoriais de... Deixa eu pausar rapidinho por causa do barulho. Prontinho, voltei. Pausei um pouco porque tava passando um caminhão bem barulhento e eu mexi ali fechei a janela pra poder abafar um pouco o som. Como eu disse, essa minha rua, ela não é tão movimentada hoje, tá complicado. Então, voltando. Eu reparei que no canal tem bastante vídeo de crochê filé. Por quê? Eu sou apaixonada por tapete. Apaixonada. Eu acho isso incrível no crochê, que assim, no crochê você vai reparar que existem 1000 técnicas. Você pode fazer bolsa, você pode fazer tapete, você pode fazer amigurumi. Você, assim, tem tantos caminhos. E um dos meus primeiros caminhos foi essa parte de tapete, essa parte de crochê filé, essa parte de toalha, de centro de mesa. Foi bem lá no início. E é uma coisa que virou uma raiz minha, uma coisa que eu até hoje sou apaixonada. Eu tenho uma coleção que uma senhora me doou, porque ela estava de mudança, ela ia para outra cidade, e ela tinha um acervo enorme, enorme mesmo, e ela me doou inúmeras revistas de crochê, com gráficos de cortina, gráficos de tapete, gráficos de caminho de mesa, e eu percebi que é isso que eu amo fazer. Então, assim, a playlist de vestuário do canal, ela não vai ser tão grande quanto a de tapete, isso é uma certeza, porque vestuário, pra mim, não é algo que eu não gosto, engraçado. Só tem uma coisa no crochê que eu não sou muito fã, que é pano de prato, fazer bordado no pano de prato. Não sei porquê, eu não gosto. Aí eu acabo... Provavelmente não vai ter esse vídeo no canal, pessoal, porque eu não... Eu gosto de gravar peças que eu gosto.
acho que a aula fica melhor. É melhor quando a gente explica o que a gente gosta, eu acho. Que fica mais dinâmico, fica mais fluido. Então, não espere vídeos de pano de prato no canal. Não vai ter. Talvez um dia. Talvez um dia. Agora, tapetes, caminho de mesa, até bolsas. Eu gosto de fazer bolsas também. Não tanto quanto tapete, mas vai ter bolsas também. Inclusive, eu tô pensando numa aula de uma bolsa que eu tenho certeza que vocês vão amar. E falando em bolsas, eu reparei que esses dias as visualizações dessa lindeza estão aumentando. Vou falar um pouco sobre ela. Pessoal, essa bolsa é a Daisy Bag. Daisy Bag, se você jogar no Google, vão ter inúmeras fotos de inúmeras releituras desse modelo. Eu fiz ela assim. Por quê? Eu fui vendo várias fotos, fui reunindo assim um acervo enorme e eu pensei, como seria a minha versão dessa bolsa? Essa é a minha versão da bolsa. Ela é simples, entre aspas, porque o que acontece? Ela é feita de motivos, certo? A gente faz o motivo e a gente une os motivos. Então não é difícil, mas ela é muito trabalhosa. Então assim, ela demora para crescer por conta dessas emendas todas. Porque primeiro você tem que fazer vários quadradinhos. E é a mesma coisa. Então, se você é uma pessoa que não gosta de ficar fazendo a mesma coisa, você provavelmente vai cansar rápido fazendo ela. E ela tem costura, que é o terror das crocheteiras. A maioria das crocheteiras que eu conheço não gostam de costura. Então, como eu tava falando, a maioria das crocheteiras não são fãs de costura. Então, essa bolsa, ela é literalmente costura. Tudo você precisa costurar. Você precisa costurar toda a parte do fundo, você precisa costurar todos os squares. A única parte que você não costura é a alça, que ela é feita no acabamento da bolsa. Quando você constrói o acabamento da bolsa, você constrói a alça. Então é mais suave. Eu lembro que eu respirei aliviada quando eu cheguei na parte do acabamento e fiz a alça. Eu pensei, meu Deus, a bolsa está pronta. Ela ainda não estava pronta, porque depois que você une todos os squares, tem tanta linha para arrematar, mas tanta linha. Mas vale a pena, porque ela é muito linda. Eu brinco que, assim, eu sou muito suspeita pra falar, né? Claro, mas eu amo tanto essa bolsa que eu fiz ela de 3 cores. Eu fiz a azul, que é a da videoaula. Fiz ela em rosa com branco. Olha que coisa linda. E a primeira que eu fiz é a marrom, que eu jurava que eu tinha colocado aqui, mas não coloquei. A marrom, que também, eu acho que tem a foto dela. Ela, na verdade, a foto, né, da videoaula é a marrom. Essa marrom, eu fiz duas. Uma eu fiz pra vender e outra eu fiz pra mim. Porque quando eu finalizei ela, eu pensei, não, essa é pra vender. Só que eu me apaixonei pela bolsa, então ela ficou pra mim. A segunda eu fiz pra vender. Porque isso acontece, gente. É muito engraçado. A gente nunca conta com o fator de que a gente vai se apaixonar pelas peças. Esse fator existe. Tem muitas peças que eu tenho guardadas ali que, assim, eu não levo pra evento nenhum. Porque eu sei que a pessoa vai querer comprar e eu não vou vender. Não vou. Eu vou ter que falar, então, essa peça é minha. Eu tenho peças que são exclusivamente minhas. Eu sempre falo pra pessoa, a não sei que você queira encomendar uma igual. Porque tem peças que conquistam a gente de um jeito inexplicável. E, voltar a produzir, eu parei um pouco, né? Então, nós estávamos falando sobre o canal, né? E eu estava falando sobre como começou o canal, então é isso, né? É isso. Sim, eu estava falando sobre a bolsa, que a videoaula dessa bolsa cresceu bastante. E eu reparei que a playlist de crochê filé em si, outra playlist, né, no caso, a playlist de crochê filé, né, caminhos de mesa e centro de mesa, é uma playlist que está crescendo bastante no canal. E eu tô muito feliz, porque, assim, eu vou ser sincera com vocês, se eu vejo que a playlist de crochê filé tá crescendo mais do que a de vestuário, então eu vou mais pela de crochê filé, porque eu sei que eu vou conseguir um público maior. Eu quero que esse canal cresça, eu quero muito que várias pessoas me mandem fotos também das peças que elas estão produzindo. Eu sempre deixo o meu Instagram na descrição. Se você fizer uma peça e quiser me mostrar, eu vou ficar muito feliz em ver. Por exemplo, temos o tutorial desse caminho de mesa, que primeiro eu fiz a aula, pessoal, do ponto. Por quê? Uma coisa muito bacana é ponto fantasia. Ponto fantasia, ele é um coringa do crochê. Por quê? Porque você faz caminho de mesa, você faz bolsa, você faz roupa, você faz o mundo inteiro com ponto fantasia. Aí eu resolvi gravar separado a aula,
para que vocês pudessem aprender o ponto e tivesse um exemplo de uma peça onde esse ponto pode ser aplicado. Mas se você quiser fazer, tem um cardigan, eu já vi o cardigan, já vi a blusa, que tem um ponto muito parecido, lembra? Só que ele é mais aberto ainda do que esse. Eu vi uma menina, um canal que eu acompanho de uma menina, um canal, eu acho que ela é das Filipinas. O canal dela é incrível, incrível. Ela faz muitas roupas bonitas. E o canal, ele é em inglês. E tem um ponto que parece muito com esse ponto, lembra muito. E ela fez uma blusa. Ela tem a blusa e tem como se fosse um casaquinho. É lindo. Eu acho que é Shenda Dwai, se eu não me engano. Qualquer coisa, se eu estiver editando o vídeo e ver que eu falei o nome errado, eu coloco na descrição pra vocês, tá bom? Então é isso. Ah, eu também separei. Eu sou apaixonada por esse tapete. Que eu também fiz a aula separada. Fiz a aula do ponto fantasia e depois fiz a aula do tapete. Esse ponto, pra vestuário, eu acho ele muito aberto. Eu acho, assim, minha opinião. Mas eu acho que, assim, pra cortina, pra caminho de mesa, fica lindo. E esse ponto, até se você misturar com outros pontos, fica bonito. E eu acho que até hoje, né, nesses meses, assim, o canal ainda não tem um ano, né, tem meses. A aula que tá mais, assim, bombando é desse caminho de mesa, que é... Nossa, esse caminho de mesa, gente, ele é a coisa mais linda do mundo. Esse já é o terceiro que eu faço, tá? Esse aqui, atualmente. Porque ele, assim, ele é um... Todo mundo se apaixona por ele, e com razão. Não tem como não se apaixonar. Desde a flor até os corações na beirada. E também tem um outro caminho de mesa, pessoal, que eu só confeccionei o da aula, né? Eu não confeccionei 2 ainda, então eu não tenho mais ele aqui porque ele já foi vendido. Que é é uma história bem interessante, na verdade, esse outro caminho de mesa. Ele tem a flor e tem um coração. O coração é em pé também, junto com a flor. Eu adaptei 2 gráficos. Eu adaptei o gráfico do coração e adaptei o gráfico de uma flor e montei um gráfico desse caminho de mesa. Eu adaptei e fiz assim, eu fiz de caneta, eu não fiz no computador. Se eu tivesse feito no computador, eu vou tentar fazer no computador e disponibilizar pra vocês esse gráfico que eu montei, assim. Eu gosto muito de montar receitas, eu gosto de criar gráficos também. Sou apaixonada por gráficos. É muito engraçado isso, porque quando a gente inicia no crochê, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, um gráfico, como é que eu vou ler um gráfico de crochê? Mas com o tempo vira uma coisa muito automática, então... Falando nisso, falando em crochê e tempo, vou falar sobre como eu comecei a fazer crochê. Nós estamos em 2023, então eu tenho 19 anos agora, mas quando eu comecei a fazer crochê eu tinha 10 anos. Então, foi assim, eu me mudei, saí da capital, fui pro interior, e na cidade, que é essa cidade que eu tô agora, é uma cidade que tem muito, assim, muita coisa envolvida com artesanato. Eu acho que cidades, assim, mais de interior, cidades mais turísticas também, são cidades que acabam investindo mais nessa parte do artesanato, o que eu acho incrível. E então aqui, um dia, tava passando com a minha mãe, e eu vi um armarinho que tinha aulas de crochê. Achei bacana, minha mãe achou bacana, mas tudo bem, o tempo passou. Mas o que acontece? Teve uma febre na minha infância, né, quando eu tinha 10 anos, 9, 10 anos, de umas pulseiras de elástico. Era assim, você podia fazer de vários modelos, mas o modelo que eu mais gostava era o escama de dragão, que a pulseira vinha daqui até aqui. Eu vendia essas pulseiras na escola, eu trocava com as minhas amigas, eu fazia de todas as cores do mundo. Eu tinha uma caixa desse tamanho com um monte de elástico. Por quê? Porque eu adorava fazer aquilo e eu tinha o kit. E o kit, você tinha um terra de plástico, e você tinha uma agulhinha desse tamanho de plástico, que é exatamente uma agulha de crochê. Ela tem isso daqui, só que de plástico, e é bem menor. Um dia eu tava fazendo essa escama de dragão, minha mãe me viu fazendo isso daqui com agulha, e ela achou que parecia muito crochê ou tricô. Minha mãe, ela não sabe fazer assim, crochê e tricô, então ela não soube, né, diferenciar. Ela pensou assim, poxa, ou isso é crochê ou isso é tricô, parece muito. Minha mãe olhou assim, aí tudo bem, aí minha mãe falou assim, poxa, você, né, falou pra mim, filha, se você quiser eu te levo nesse armarinho
pra ver as aulas. Porque assim, o que acontece? Essa minha paixão das pulseiras, ela era um pouco assim, um pouco cara. Por quê? Os elásticos, eles não duravam. Não duravam. A pulseira arrebentava, os elásticos ressecavam. Toda semana eu tava comprando elástico. Aí minha mãe percebeu, poxa, crochê, tricô são feitos com linha. Linha dura pra sempre. Por que não? Por que não tentar ver com ela se ela não quer algo mais assim, linha, algo mais durável do que os elásticos? Aí tudo bem, minha mãe me levou, isso tudo quando eu tinha 10 anos, me levou num ateliê, esse ateliê que eu falei antes, né, que é no centro da cidade, e basicamente eram várias senhoras, era uma mesa redonda, várias senhoras de 60, 70 anos, e eu, de 10 anos, assistindo às aulas. Só que o que acontece? Era uma vez por semana, e eu sou assim, quando eu me apaixono por uma coisa, como eu gosto muito de uma coisa, eu fico assim, eu fico obcecada por aquilo, e eu quero aprender mais, e eu quero fazer, e eu quero... E era uma vez por semana, e eu ficava entediada, eu ficava, não, cara, eu quero fazer mais, eu quero evoluir, quero aprender. E às vezes a professora não ia, porque ela tinha outros compromissos. Então, às vezes eu ficava 2 semanas sem aula. Aí aconteceu da minha mãe descobrir que a vizinha, que morava 2 casas antes, ela fazia crochê. Ela fazia crochê, tricô, costura, porque ela fazia costura pra fora. Então ela fazia muito, assim, muitas peças artesanais. E minha mãe descobriu e falou pra ela, poxa, você ensinaria minha filha? Né? Ela tem 10 anos, ela aprendeu os pontos básicos, mas ela queria ter uma professora particular, ela queria ter mais aulas. Aí, minha mãe contratou, né, assim, a minha mãe, né, na verdade ela não contratou, né, porque assim, ela era uma senhora, né, de idade, ela queria me ensinar de graça, mas a minha mãe falou, não, é o seu tempo, então minha mãe insistiu muito em pagar por essas aulas. Era até assim, então eu ia assim com a minha bolsa, ia com o dinheirinho separado, falava com ela falava que não precisava, falava que precisava. A gente discutia toda a aula sobre isso. E assim, eu tenho um carinho enorme por ela, Dona Lúcia. Isso já foi há muito tempo, mas... não tão tempo assim. Ano que vem faz 10 anos, né? Mas eu tenho um carinho enorme por ela, porque foi ela que me ensinou a ler gráfico. Foi ela que... Ela pegava o gráfico, ela pegava aquelas revistinhas pequenininhas, né? Sentava do meu lado e falava, olha, isso é correntinha, isso é ponto alto, isso é ponto baixo. Ela me ensinou a ler os gráficos, tudo que eu sei de gráfico eu devo a ela. E assim, depois assim, das aulas que eu tive com ela, que eu comecei a pesquisar na internet. Foi aí que o YouTube, né? Essa ferramenta maravilhosa entrou e eu comecei a pesquisar mesmo, E foi aí que eu me deparei com várias técnicas, foi aí que eu comecei a fazer tapetes, foi aí que eu comecei a fazer caminhos de mesa. E basicamente a minha vida inteira, né, desde os 10 anos, né, até aqui, eu tô no crochê, eu tô com crochê. Mas o crochê pra mim, ele era só um hobby, sabe? Era o que eu fazia todos os finais de semana. Com o tempo, eu comecei a produzir muitas peças, eu comecei a pegar gosto, eu comecei a... Assim, comecei a fazer amigurumi, comecei a fazer roupa, comecei a fazer o mundo. E aconteceu que o meu armário era crochê, 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 roupa. Era várias prateleiras só de crochê e uma prateleira assim de roupa. Então eu reparei que, poxa, eu acho que eu deveria vender algumas peças, até pra ter dinheiro pra comprar mais linhas, por que não? E também porque, assim, era tanta peça que eu ia precisar de viver pelo menos uns 200 anos pra poder usar todas aquelas peças. Então, comecei a tentar vender as peças. A gente sabe que, assim, infelizmente, essa parte de venda de crochê, a gente entra na questão de quão desvalorizado o artesanato é, infelizmente. Mas é isso, a gente segue tentando. E, basicamente, isso tudo aconteceu nessa cidade, mas eu me mudei, fiquei anos fora. E ano passado eu retornei à cidade onde eu aprendi crochê e eu comecei a trabalhar no armarinho. Foi a coisa assim, foi bem engraçado, porque foi do nada. Eu tava passeando assim no centro, né, tava andando, vendo as lojas, e eu vi um armarinho, comprei linha, comecei a conversar com a dona, e comecei a seguir a página do armarinho, é armarinho/ateliê, porque ela também vende peças, sabe? E ela tava falando que ela queria voltar a ter cursos
curso de crochê, de tricô, de costura criativa. E ela tava procurando professores. E eu pensei, poxa, por que não? Aí eu conversei com ela, falei, contei minha história. Levei peças que eu já tinha, peças que eu poderia ensinar. E foi aí que eu comecei a dar aulas e eu percebi que eu gosto de ensinar crochê. Eu gosto de fazer crochê, eu gosto de ensinar crochê, porque assim, eu tive uma turma infantil. Gente, dar aula pra criança é muito bom. E também tinha a turma que tinha pessoas de mais idade, que também era muito bom essa troca, né? É muito incrível essas relações que a gente cria baseado no artesanato, né? Incrível. E eu percebi que eu tinha esse gosto por dar aula de crochê. E então, assim, foi uma época muito boa, assim. E também, durante o tempo em que eu dava aulas, eu acabei ficando por dentro, assim, sabendo, porque a dona do ateliê, ela participava de eventos da cidade. Então eu fiquei sabendo que na cidade tinha uma feira de artesanato e ela meio que me falou onde ela fez a inscrição e tudo mais. E basicamente eu me inscrevi e hoje eu participo dessa feira. É todo mês, eu faço essa feira. Eu já fiz muitos eventos na minha cidade também, em que a prefeitura abriu para os artesãos locais, né, colocarem as peças. E é basicamente isso. Então hoje em dia eu tenho o artesanato e eu faço faculdade também, eu estudo. Então eu concilio os dois. Também tenho um canal agora. E esse canal ele tá se tornando uma paixão, sabe? Eu quero muito ver esse canal crescendo e eu conto com você que tá assistindo esse vídeo pra me ajudar esse canal a crescer. Porque assim, como eu disse, pessoal, é tudo com muito amor, é tudo com muito carinho. O artesanato, sem amor, ele não cresce, né? A gente acaba se apaixonando por cada peça, E é muito engraçado, porque assim, tem dias que não tem jeito, tem dias que a gente não tá tão bem, né? Mas mesmo nesses dias eu quero fazer crochê. Acho que você que tá assistindo esse vídeo, que já faz artesanato há muito tempo, entende o que eu quero dizer, né? A gente acaba... Não tem jeito, a gente se apaixona, né? Pelo artesanato. Então, deixa eu ver. Eu acho que assim, era isso. Eu não sei se vocês repararam, mas eu conversei mais do que eu crochetei. Não sei se aconteceu com você também, mas eu me distraí um pouquinho. Dependendo do retorno de vocês, claro, pode ser que eu grave mais vídeos, assim, como se fosse um vlog, sabe? A gente conversa um pouco, eu conto algumas histórias pra vocês, eu mostro algumas peças. Eu tenho um vídeo que eu fiz, que assim, não sei se vocês gostaram do formato. É um vídeo em que eu falo sobre o processo de criação. Porque o que acontece? Tem peças que às vezes eu vejo a foto na internet e tento, né, recriar, que foi, por exemplo, essa bolsa, que eu fiz o canal, né, o vídeo no canal. E tem a bolsa de girassol. A bolsa de girassol, eu gravei aquele vídeo, mas falando pra vocês como é que eu fiz, o processo de criação e tudo mais. Então, se vocês gostarem desse estilo de vídeo, eu também posso fazer, assim, uns vídeos, assim, dando dicas pra vocês como eu consigo, de uma foto, criar uma peça. Então, porque quem faz crochê por encomenda sabe que às vezes a pessoa chega com uma foto, você faz essa peça? E você fica meio, será que eu faço essa peça? Sei como é que é. Então, é isso. No momento em que eu tô, né, colocando esse vídeo, eu fiz a parte 1 daquela toalha de crochê filé, vai ter a parte 2 em breve. Como eu falei lá na introdução, esse vídeo agora eu tô gravando ele em dezembro. Dezembro é uma época que nós, assim, pessoas que fazem artesanato, sabem que, assim, é uma época que, nossa senhora, a gente fica, a mente fica mil, né? Por quê? São muitas encomendas, graças a Deus. E, assim, acaba que a gente nunca consegue fazer tudo, a gente não consegue abraçar o mundo. Então, a gente seleciona encomendas, a gente separa. E eu também não queria deixar vocês sem conteúdo. Então, eu pensei, poxa, por que não gravar meio que um vlog? Não sei como isso seria. Mas, na verdade, eu vou ser sincera com vocês. Eu queria gravar esse vídeo me apresentando e falando sobre o canal há muito tempo. Mas eu realmente fico com muita vergonha. Eu tentei gravar esse vídeo várias vezes, mas eu apagava e desistia e gravava outra coisa. Enfim. Então, é isso. Então, é um prazer estar aqui me apresentando pra você. E compartilhe essa história também.
Eu vou amar ler nos comentários a sua história. Qual é a sua história com crochê? Quanto tempo você faz crochê? Eu aqui tô humildemente com os meus 9 anos de crochê. E espero um dia poder gravar um vídeo falando faço crochê há 50 anos, quem sabe? Meu sonho. Meus amigos uma vez falaram que conseguiam visualizar exatamente a minha velhice. Eu sentada numa cadeira de balanço fazendo crochê e realmente essa vai ser a minha velhice, se Deus quiser. Então, é isso. Não crochetei muito, só fiz a primeira carreira, mas continua, dá uma olhadinha no vídeo, no tutorial, porque é uma peça que fica muito bonita. Então, é isso. Muito obrigada. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu esperava, mas é isso. Até a próxima. Prazer te conhecer. Então, fica de olho no canal, porque vai ter muita coisa boa ainda. É isso. Tchau, tchau.